Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Cleibson Américo. Esse vídeo eu quero ensinar para vocês como ler o Novo Testamento, em que ordem nós devemos ler os livros do Novo Testamento. Claro que essa ordem que eu vou apresentar aqui é uma possibilidade entre outras possibilidades, certo? Foi aquela que eu adotei, aquela que eu pesquisei e que eu acho muito boa, mas existem outras propostas, tá certo? Então, a nossa intenção hoje aqui é como nós devemos ler passo a passo o Novo Testamento. Futuramente farei sobre o Antigo Testamento. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, e também depois deixar seu comentário, deixar o seu like e partilhar com outras pessoas, outros amigos, né, que queiram também conhecer o Novo Testamento. E esse vídeo, né, como aqueles que eu estou fazendo sobre Sagradas Escrituras, né, os estudos bíblicos, serve tanto para católicos quanto também para evangélicos, enfim, né, ou pessoas que queiram conhecer as Sagradas Escrituras, tá certo, gente? Então, vamos lá, como nós devemos ler o Novo Testamento? Veja, primeiramente, o Novo Testamento ele foi escrito num período de cerca de 50 anos. Né? O primeiro escrito do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses, né, de São Paulo. Ele escreve pelo ano 51, certo? E o último escrito do Novo Testamento é o Apocalipse, né, escrito pelo ano 95, no máximo ano 100, o Apocalipse de João. E todos os outros livros foram escritos nesse período. Não é? E lembrando que o Novo Testamento ele tem 27 livros. Então nós devemos ler o Antigo Testamento ou podemos tentar ler cronologicamente ou tentar ler por blocos. Não é? E aqui eu vou fazer como que uma mistura das duas coisas, né? Mais ou menos isso. Veja, se você quer estudar o Novo Testamento, e lembrando aqui nos vídeos que eu tinha falado anteriormente, não é? Os vídeos que eu fiz lá sobre estudos bíblicos, eu vou apresentando como nós devemos ler, não é? Com aquele método de ler um capítulo por dia, naquele estilo de Lexio Divina, e ler um capítulo por dia, já que a Bíblia tem 1333 capítulos, nós, em 3 anos e 7 meses, nós conseguimos estudar todas as Sagradas Escrituras, certo, gente? Então vejam, primeiramente, se você quer começar a estudar as Sagradas Escrituras, é melhor para você cristão começar pelo Novo, para depois nós irmos para o Antigo. E começando pelo Novo, nós devemos primeiramente ler e estudar os Evangelhos, certo? Eu proponho a começar pelo Evangelho segundo Marcos, né? Embora na ordem esteja Mateus, mas por que Marcos? Porque cronologicamente Marcos foi escrito primeiro do que Mateus. Né? Segundo os estudiosos, Mateus e Lucas eles se inspiraram em Marcos, certo? Então Marcos escreve ali pelo ano 65, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mais ou menos isso. Então Marcos foi o primeiro evangelho escrito, deve ser lido primeiro, depois Mateus, depois Lucas e por último João. Então esse é o primeiro bloco, ler os evangelhos para conhecer a vida de Cristo, certo? A vida, a mensagem, né, os feitos de Cristo. Então o primeiro bloco são os evangelhos. Terminados os evangelhos, então você começa a ler os Atos dos Apóstolos, né? Porque é o início da comunidade cristã, o início da igreja, o início da pregação apostólica, né? O início das primeiras organizações cristãs, né? Das primeiras evangelizações cristãs. Então, os Atos dos Apóstolos, logo em seguida, certo? Lembrando que os Atos também foi escrito por Lucas, certo, gente? Há até quem pense que Lucas, o Evangelho e os Atos eram um livro único e depois foi desmembrado em duas partes, né? Os Atos de Jesus, depois os Atos dos Apóstolos. Mas enfim, Evangelhos e Atos. Depois vamos para os escritos paulinos, as cartas de São Paulo, né? E aí a maior parte dos escritos do Novo Testamento, ela é composta pelos escritos de São Paulo. E aqui os escritos paulinos nós dividimos eles em duas partes. Aqueles considerados autênticos, que foi de Paulo mesmo, de próprio punho, e aquele que foi por um discípulo de Paulo, né, que possivelmente tenha escrito ou em companhia de Paulo, ou depois, né, da morte de Paulo, que escutou muito a mensagem de Paulo, escreveu e homenageou ele, né, colocando o nome de Paulo. Né? Os estudiosos sabem que nem todos os escritos atribuídos a Paulo foi de próprio punho, mas com certeza sim é de Paulo porque tem a mensagem dele, certo? Então, os escritos paulinos, que são 13 né, cartas paulinas. As consideradas autênticas, e aqui eu vou apresentar a ordem de como você deve ler as cartas paulinas, as primeiras, as autênticas. Primeiro, a carta aos Romanos, é o primeiro escrito que você deve ler. Depois, a carta aos Gálatas, certo? Depois, a primeira carta aos Tessalonicenses.
depois a primeira e a segunda carta aos Coríntios, depois a carta aos Filipenses e por último a carta a Filémon. Esses são os escritos considerados autênticos de Paulo, né? De próprio punho ele escreveu. Então a gente lê nessa sequência: Romanos, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Filipenses e Filémon. Depois os outros escritos paulinos, considerados posteriores ou inspirados em Paulo, certo? A primeira e a segunda carta a Timóteo, depois a carta a Tito, depois a carta aos Efésios, depois a carta aos Colossenses e depois a segunda carta aos Tessalonicenses. Essa, né, pode e deve ser a sequência, certo? 1 e 2 Timóteo, Tito, Efésios, Colossenses e segunda carta aos Tessalonicenses. Claro que aqui não está arrumado bem cronologicamente, né, porque essa divisão aqui está entre escritos autênticos e inautênticos, né, ou escritos inspirados na mensagem e na pregação de Paulo, né, pelos seus discípulos mais próximos, né, por aqueles que foram seus primeiros colaboradores, que conviveram com ele, que passaram anos escutando ele e depois escreveram em nome de Paulo. E isso era uma prática comum na antiguidade, né, se escrever em nome do mestre, né, porque era como que uma dívida de gratidão que o discípulo tinha por ter aprendido tanto com o mestre e por dever tudo o que ele sabia ao mestre, então ele escrevia e colocava o nome do mestre como uma homenagem. O nome disso era pseudonimia. Isso era muito comum, não só na literatura bíblica, mas também na literatura filosófica, na literatura poética. Isso era uma prática muito comum na antiguidade, tanto semítica quanto greco-romana. Isso era muito comum, certo, gente? Então, esse é o segundo bloco, os escritos paulinos. Beleza? Depois que você terminar os escritos paulinos, aí lê a carta aos Hebreus, né, que por muito tempo foi considerado um escrito de São Paulo e hoje a gente sabe que não é, certo? É um autor independente, um autor anônimo, não é? A carta aos Hebreus é uma carta belíssima, né? É uma narração do culto e da liturgia, um negócio belíssimo, né? Então depois você lê a carta aos Hebreus. E o terceiro grande bloco do Novo Testamento são as chamadas cartas católicas. Católicas quer dizer universais, né, que é para toda a igreja. Porque os escritos paulinos era para uma comunidade em específico, tipo a carta aos Romanos era para a comunidade dos romanos, a carta aos Coríntios para a comunidade de Corinto na Grécia, certo? Já essas outras cartas católicas, elas são chamadas de católica porque são para todas as comunidades, para toda a igreja, são cartas universais, né? Porque a palavra católica significa universal, certo? Então, as cartas católicas, primeiramente, a carta de Tiago, certo? É o primeiro que você deve ler, a carta de Tiago, depois a primeira e a segunda carta de São Pedro, certo? A carta de Pedro, depois a primeira, a segunda e terceira carta de João e por último a carta de Judas, não é? Lembrando que esse Judas é Judas Tadeu, um dos apóstolos. Então, esse é o terceiro grande bloco. Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e a carta de Judas. E por último, sim, aí a gente conclui o Novo Testamento lendo o Apocalipse, que aí coroa toda a literatura do Novo Testamento. Certo, gente? Então, isso aqui é como você deve ler o Novo Testamento. E veja, para você, se você quer fazer um estudo sério mesmo das Sagradas Escrituras, um estudo continuado e aprofundado, também é importantíssimo que você use uma Bíblia boa, uma Bíblia para estudo, porque existe Bíblia para leitura em grupo, né, uma leitura mais leve e tal. E existe Bíblias que são para estudos, para quem quer estudar e aprofundar o conhecimento das Sagradas Escrituras. E aqui eu vou apresentar pelo menos 4 Bíblias que você pode, né, adquirir e, né, fazer com ela seu estudo bíblico. Não estou ganhando nada, né, para fazer propaganda dessas Bíblias, dessas editoras, mas é porque o que é bom a gente deve partilhar. Então a primeira Bíblia que você deve procurar, né, é a Bíblia de Jerusalém. Essa é da editora Paulus, certo? E existe ela em outras cores, em outras capas. A Bíblia de Jerusalém. Existe ela com zíper, sem zíper, enfim. Então essa aqui é considerada a melhor Bíblia em português brasileiro. A Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia excelente, um texto muito bom e um comentário, nota de rodapé também muito boa, certo, gente? Uma outra Bíblia que você pode também adquirir de língua portuguesa é a Bíblia do Peregrino, também da editora Paulus. Muito boa essa Bíblia, né? Comentários excelentes, certo? A Bíblia do Peregrino. Depois, esse Novo Testamento da editora Paulinas também é muito bom, texto, um comentário excelente. Não tem ainda o Antigo Testamento daqui, só tem o Novo, só foi lançado o Novo, mas um texto muito bom, certo? E depois, em português de Portugal, essa Bíblia aqui, né, da Difusora Bíblica dos Capuchinhos de Portugal, que é uma Bíblia excelente, eu gosto muito dessa Bíblia.
Se você tiver como, né, conhecer alguém que mora em Portugal, que aqui e acolá vem, enfim, ou se conseguir aqui no Brasil comprá-la, muito boa, certo, gente? E naquela dinâmica, né, de ler um capítulo por dia, né, e em 3 anos e 7 meses você consegue ler todo as Sagradas Escrituras, tá certo? Então isso aqui é uma dica, né, de como nós devemos ler o Novo Testamento, né? Futuramente eu farei sobre como ler o Antigo Testamento também por bloco, enfim, certo? Então aqui é a minha contribuição para você que gosta e estudar as Sagradas Escrituras. Lembrando que seria muito bom que a gente acompanhasse o estudo das Sagradas Escrituras com o estudo das línguas originais, certo? Como o Novo Testamento ele foi escrito em grego, seria muito bom que você pudesse ter um pouco, o mínimo de conhecimento da língua grega. E como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, conhecer o mínimo também da língua hebraica. Faz toda a diferença na sua leitura bíblica, certo? Veja, existe um canal lá no YouTube que eu gosto muito, né, de um professor amigo meu, muito bom, Confraria de Línguas Clássicas, né, do professor Hudson, e lá ele ensina a língua latina, a língua grega e a língua hebraica. Ajuda muito para você conhecer e ter contato com os textos sagrados no original, porque aí você estuda, né, um pouco das línguas originais e aí depois você, né, faz um jeito de adquirir, existe tanto o físico quanto o PDF dos textos originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né, o Novo em grego, o Antigo em hebraico, né, Confraria de Línguas Clássicas, né, um canal muito bom e o professor lá ele está fazendo, né, um curso continuado, gratuito, né, muito bom para quem quer conhecer as línguas clássicas. Certo, gente? Então é isso. Desejo para você, né, que vai fazer, né, que vai estar fazendo seu estudo bíblico uma boa leitura, né? Leia com muita fé, com muita devoção, com muita piedade. Né? Lembrando que dizia o Papa Bento, nós devemos estudar essas coisas, né, de teologia de joelho, né? Sempre com espírito de oração. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e de partilhar com outras pessoas, para que mais pessoas venham a conhecer essa carta que Deus nos enviou, como diz o Papa, dizia o Papa Leão Magno, né, no século IV, que as Sagradas Escrituras é uma carta que Deus nos enviou. E oxalá que nós não deixemos essa carta fechada. É importante ler para ver o que foi que o Divino Autor nos falou. Tá certo? Então um abraço e até a próxima.